noite, seja bem-vindo aqui ao programa Fala Ban, criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, com a produção da Ana Fonseca, direção do Cabé Lopes. Esse programa fica disponibilizado pelo YouTube, então se você não consegue assistir ao programa na segunda-feira às 19 horas, que é transmitido ao vivo, você pode assistir depois, a hora que você quiser, quando tiver um tempinho, que está lá disponibilizado na página. E a gente aí, com já quase 4 anos de experiência na programação, a gente vem trazendo aqui pessoas que falam a respeito do nosso dia a dia, que falam a respeito da nossa saúde, enfim. E hoje trouxemos um advogado, uma pessoa que a gente ainda não conversou, mas já bati um papinho aqui fora do ar, e ele vai falar para a gente sobre a repressão patronal e o direito ao cumprimento de sentença de ação coletiva. Para dar uma palhinha rápida aqui, o Sindicato dos Bancários de Sorocaba já realizou 2 reuniões com a FENABAN para tratar assuntos de ações coletivas que nós achamos pertinentes aos bancos A, B, C, D. Já tivemos nessas reuniões conversas a respeito de 3, 4 bancos, e está faltando um, que no próximo dia 21 a gente vai sentar com o negociador da FENABAN, o doutor Adalto, que é advogado, uma pessoa bastante letrada, né? É difícil de você conversar com uma pessoa que na teoria sabe muito, mas ao mesmo tempo ele admite que nós sabemos muito aqui do lado do trabalhador, então o jogo começa empatado. Então, nós estamos discutindo essas ações coletivas, e hoje o doutor Guilherme Gomes Dalilucchi, que está aqui do nosso ladinho, vai falar um pouquinho com a gente a respeito desse assunto, né? E principalmente sobre a repressão patronal. Então, doutor Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A gente tem aqui uns 40 minutos para poder falar um pouco a respeito dos assuntos, que você vai trazer informações para nós, e a gente quer que você tenha uma boa dicção hoje, para poder falar com a gente sem usar o juridiquês, tá bom? Vamos tentar falar no palavreado simples, porque às vezes a gente passa lá para o colega e joga um juridiquês lá, e ele fica pensando, será que é a favor ou é contra, né? Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Também quero falar um pouquinho sobre isso que vocês fazem, de trazer, né, os advogados aqui para conversar com os bancários, né, não só com os bancários, com os trabalhadores em geral. Isso é muito importante, essa comunicação. A gente, como eu falei, a gente tenta trazer os assuntos pertinentes, né, Guilherme? Você não se incomoda de eu chamar de Guilherme só, né? Não, fica tranquilo. Não tem problema? Então não, tá bom. Esse monte de cabelo branco aqui me dá um pouquinho de idade para ficar meio igual a vocês, né? Mas a gente tenta trazer esse assunto para que esse pessoal que está dentro do banco, tudo aquilo que vem acontecendo ali, com as fake news que tomaram conta do Brasil, né, e que a gente não consegue mostrar a verdade, é mais fácil acreditar numa mentira do que na verdade. Então, é importante que a gente faça essa conversa aqui, para que aqueles que acompanham o nosso programa tenham uma noção exata do que do porquê as coisas acontecem, né? Sim, com certeza. Então, ó, eu já vou pegar a primeira pergunta que a gente tem aqui separado para você. O que caracteriza a repressão patronal em ações coletivas, e quais são seus principais impactos nas relações de trabalho? Então, Júlio, o que vem acontecendo, né, não é de hoje isso, mas quando o sindicato consegue ganho de ação, né, então consegue reconhecer o direito dos trabalhadores por ação coletiva, né, e isso significa que vários trabalhadores, né, no caso do Sindicato dos Bancários de Sorocaba, abrange os bancários. Quando tem ganho de ação, a gente percebe que o banco tenta repreender os funcionários para que eles não ingressem
com cumprimento de sentença e não exijam o seu direito que já foi ganho e já foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, tá? E essa repressão, ela se caracteriza de diversas formas, mas a principal que a gente observa hoje é a questão do assédio moral, tá? E esse assédio moral, ele vem tanto na questão de uma ameaça de demissão, principalmente isso, a ameaça de demissão, principalmente em bancos privados, né? Como também o congelamento de promoções, tá? E essa questão da promoção, a gente percebe tanto em bancos públicos quanto em bancos privados, né? E isso impede, não impede, mas isso gera um medo nos bancários de requererem os seus direitos via cumprimento de sentença, né? Para que eles requeram o seu direito já transitado em julgado, né? Já reconhecido. E o principal impacto no ambiente de trabalho, Júlio, é a questão do medo, né? Do medo, da incerteza, a questão da impunidade também. Então, o bancário pensa, o sindicato já conseguiu ganho de ação, já foi reconhecido o meu direito, eu não vou entrar com essa ação porque estão me ameaçando, né? Estão veladamente estão falando que eu não vou conseguir promoções mais, minha carreira não vai acabar, que eu vou ser demitido. Então, tem essas questões, né? Mas acho que o principal impacto seria essa sensação de impunidade, o medo. Acho que seriam os principais impactos, né? Guilherme, eu acho importante a gente abordar aqui, porque tem um banco grande aqui no Brasil, em que os gerentes fazem de conta que o abono assiduidade, que está lá na nossa convenção coletiva, não é direito. Então, talvez a grande falha do acordo seja dizer que o bancário tem que negociar com o gestor da agência, e o gestor da agência nunca tem disponibilidade para aquilo, né? Então, sim, o gestor fala assim, essa semana não vai dar, vamos deixar mais para frente, vamos deixar para a próxima, né? Isso, e nós estamos no mês de agosto, que nós sabemos, já falamos várias vezes, que passado 31 de agosto, o que foi negociado entre 24 e 25 se expira. E o gerente do banco faz questão de empurrar com a barriga isso, para quando chegar em setembro ele falar assim, não, mas era até ontem, era até o dia 31, agora eu não preciso dar mais. E sim, nós vamos entrar no ciclo 25, 26, né? Então, esse grande banco, e eu não consegui provar se é orientação suprema, se vem lá de cima, ou se é da cabeça do gestor local ali, que não está dando direito para o trabalhador. Você já tomou conhecimento dessa manipulação, sim, da massa? Sim, com certeza. Assim, Júlio, a gente também não sabe dizer se é uma questão que vem da gerência do banco, né, se vem lá de cima. Eu acredito que seja uma questão de cultura mesmo desses gerentes, tá? Então, como o banco vem reiteradamente com essas práticas de exclusão de direitos que estão previstos tanto na CLT quanto nas negociações coletivas, o gerente ele se sente no direito, o superior hierárquico se sente no direito de impedir que os funcionários exerçam o seu direito, né? Que ou pode ter sido reconhecido por uma ação judicial, como uma quebra de caixa, por exemplo, como direitos que estão negociados, que estão previstos na convenção coletiva, tá? Isso. Mas o que é importante aqui, Júlio, é que o bancário, essa repressão acontece, a gente tem ciência disso, mas o bancário ou o trabalhador, ele tem que ter amparo, ele tem que saber que ele tem amparo do sindicato, tá? E ele tem que recorrer ao sindicato. Essa é a principal questão. Ele não pode perceber que essas questões estão acontecendo, que estão impedindo que ele exerça direitos que estão previstos na negociação coletiva, na CLT, e ficar inerte. Ele tem que procurar o sindicato, ele tem que procurar os dirigentes, que os dirigentes fazem visita nas agências, conversar com os dirigentes, e a gente vai, de alguma forma,
solucionar essas questões, seja via ação judicial, seja nas negociações coletivas que os sindicatos, né, as negociações coletivas dos bancários é nacional, né? Então, o sindicato vai tentar, de alguma forma, conversar, levar isso, né, na mesa de negociação. Então, é importante que o bancário ele tenha ciência de, sim, procurar o sindicato vai resolver essas questões, tá? E vai amparar o trabalhador. Eu vou mandar uma mensagem aqui que eu já fiz questão de mandar anteriormente, Guilherme, que uma pessoa demitida do banco, o Banco A, né? Vamos tentar não falar nome, porque às vezes eu, no meio da frase, eu acabo falando e depois... Soltando. Então aí o Banco A, a pessoa foi demitida do banco e um dia catou o telefone e ligou para mim: Júlio, olha, eu trabalhei ali e tal, aí a minha homologação, eu não tenho certeza. Eu falei: por que você não procurou o sindicato? Isso, né? Exatamente. Aí ela falou assim: porque eu saí do banco, eu não era mais bancária. Olha, né? Eu falei: minha querida do céu, veja, o sindicato está aqui para te ajudar, para te amparar. Você saiu do banco, não é por isso que o sindicato vai te deixar na mão, né? Isso. Olha o que você está fazendo agora e olha o retorno que eu estou te dando. Vamos conversar, vem aqui, vamos bater papo. Você tem dúvida, vamos tentar resolver. Como é que era a sua performance lá dentro? Ela era boa? Vamos tentar arrumar um outro banco, outro local para você trabalhar. Vocês fazem isso? Fazemos. Nós estamos aqui para ajudar, não estamos para atrapalhar. Diferente do que é pregado ali, né? Então, veja, a cabeça do jovem que está trabalhando dentro do banco, ele não reconhece os direitos que tem. Sim. A grande verdade é essa, ele não reconhece. Se você falar em CCT para ele, é um negócio do outro mundo. Se você falar convenção coletiva do trabalho, ele vai parar um pouquinho para pensar, porque ele não tem noção dos direitos que ele tem e as oportunidades que ele perde, como a gente acabou de falar agora da bonassividade e outras coisas mais. Né? Exatamente. Então, é o desconhecimento. Depois vem aquela parte política, que o cara não quer mais ter registro em carteira, porque isso é escravidão. Aí a gente já vai lá para as fake news, né? Aí é outra história. É um assunto político. Como o direito ao cumprimento de sentença coletiva protege o direito do trabalhador diante da repressão patronal? Então, Júlio, essa repressão patronal, ela gera, né, como eu disse, um medo dos trabalhadores em reivindicarem os seus direitos, né? O cumprimento de sentença, que é derivado de uma ação coletiva, né? Então, o sindicato ingressa com uma ação coletiva, caso tenha ganho de ação, esse direito, a gente chama que ele transita em julgado, é um termo jurídico, mas é basicamente quando a gente ganha ação, o sindicato ganha ação, o bancário ou qualquer outro trabalhador tem direito de ingressar com esse cumprimento de sentença que a gente chama, tá? O cumprimento de sentença é basicamente para ele mostrar para o juiz que ele faz parte daquela ação coletiva e ele tem direito àquela demanda, né, que o sindicato conquistou. E aí, o que o bancário tem que ter em mente? Quando ele ingressa com esse cumprimento de sentença pelo sindicato, o sindicato atua como substituto processual, tá? Então, o nome do bancário, tem muitos bancários que têm medo de que o nome dele apareça numa ação, e isso é muito importante, porque o nome dele não vai aparecer na ação, vai aparecer o nome do sindicato, tá? E isso protege, né? Isso é uma das formas do sindicato proteger o trabalhador e uma das formas do sindicato conseguir a efetivação desse direito que foi conquistado para aquele bancário específico, entendeu? Então, o cumprimento de sentença ele é muito importante por conta disso, tá? Então, o bancário que procurar o sindicato para requerer uma ação, a gente teve aí várias ações, né, que o Sindicato dos Bancários de Sorocaba conquistou, e a gente fez exatamente isso, né? A atuação do sindicato é identificar esses trabalhadores, entrar em contato com eles e ingressar com esse cumprimento de sentença com o sindicato como substituto processual para evitar
essa questão da repressão patronal, né, de que o seu nome apareceu na ação, então você não vai mais conseguir promoção, ou você tem chance de ser demitido, né, essas ameaças veladas que acabam tendo dentro do banco, né. Tá, Guilherme, você está falando, na sua fala, deixa eu entender aqui, você está falando do trabalhador que ainda está dentro da empresa, por exemplo, o Júlio ainda é funcionário do Banco A, né? Isso. Eu sou funcionário do Bradesco, eu não escondo isso, cresci ali dentro e não escondo isso de ninguém. Mas quando é que o Júlio vai reivindicar algo da ação coletiva depois dela transitada em julgado? Antes do pagamento dela, ou o banco vai sonegar o pagamento para o Júlio por qualquer motivo? Essa parte eu não entendi direito. Então, como que funciona? A ação coletiva, ela abrange diversos bancários, tá? Então, tem os bancários que eles estão trabalhando dentro do banco, e aí são esses bancários que têm esse medo de serem demitidos ou terem alguma repressão dentro do banco, tá? E tem os bancários que fazem parte da ação, mas já saíram do banco, tá? A lei fala em relação à questão da prescrição, né? De quanto tempo esse bancário, da extinção do contrato, então faz quanto tempo que esse contrato extinguiu, mas aí o sindicato faz essa apuração e verifica se aquela pessoa tem o direito, mas existe essa possibilidade da pessoa não estar mais no banco e ter direito àquela ação judicial. Sim. E aí a questão é o seguinte, a ação coletiva, ela pode se desdobrar nesses cumprimentos de sentença, tá? Que são cumprimentos de sentença individual. E aí o sindicato vai ingressar com cumprimento de sentença individual para cada bancário, independente se ele já saiu do banco ou não, tá? Se ele tem direito àquela ação que transitou em julgado, ele vai poder ingressar com essa ação. Mas não é de forma automática, tá? O sindicato tem que propor esse cumprimento de sentença. Então, por exemplo, se essa ação coletiva ela não continuou de forma coletiva na fase de execução, que é onde a gente está discutindo a questão dos valores, né, de cada bancário, eles têm que procurar o sindicato para ingressar com esse cumprimento de sentença individual, tá? Isso não é de forma automática, tá? Que é confuso, Júlio, porque às vezes... Por isso que eu perguntei. Às vezes a ação, por exemplo, a ação coletiva, quando o sindicato ingressa com a ação coletiva, ela abrange diversos funcionários, né? Em uma ação. Sim. Então, um número de ação abrange diversos funcionários. Essa ação, muitas vezes, ela pode continuar de forma coletiva na fase de execução, tá? Que é a fase onde a gente vai discutir os valores, e aí o bancário ele não precisa se preocupar nessa questão de ter que procurar o sindicato para ingressar com cumprimento de sentença. Mas a gente vem tendo decisões no tribunal hoje que querem individualizar essas execuções coletivas, tá? Nessa fase de execução, e aí a gente chama de cumprimento de sentença, tá? Então, mas isso é um trabalho que o sindicato faz, tá? Então, de procurar os bancários que fazem parte da ação para propor esse cumprimento de sentença. Mas aí entra naquela questão que eu falei, quando precisa entrar com esse cumprimento de sentença, você fala assim para o bancário, a gente vai entrar com cumprimento de sentença, ele é individual, aí o bancário já fica com medo, né? Porque fala, não, mas meu nome vai aparecer lá, não vai ser o sindicato. Sim. E aí essa questão da substituição processual que eu falei, que não é o sindicato, não é o nome dele que vai constar lá, é o nome do sindicato, porque o sindicato atua como substituto processual. Então, para o bancário, essa questão não vai fazer tanta diferença assim, tá? Na questão da repressão e tudo mais. Não, beleza. Me recordo aqui do processo dos 15 minutos da mulher que nós ganhamos do Banco Safra, né, que em questão do Banco Safra, e jeito de falar, tinha lá uma meia dúzia de mulheres que tiveram o benefício, né, do recebimento dessa ação, e 2 ou 3 delas estavam incomunicáveis. O pessoal dizia, essa está trabalhando em Campinas, não, ela está trabalhando em Jundiaí,
Não, alguém me falou que ela foi embora para os States, olha, até localizar Essas essas bancárias, né? mulheres, né? Foi difícil. E aí, contato telefônico, as próprias amigas de trabalho entraram em contato, né? Ô Uhum. Maria, ó aqui, ó, nós ganhamos um processo aqui, você tal, tal. Ah, então vai lá me representar, porque eu estou aqui na Bahia. Quer dizer, as 3, 5 cidades que tinham dado para nós não eram verdadeiras, ela estava fora, Sim. mas em outra cidade, né? E aí É, acabou que a gente conseguiu entrar em contato, tudo. conseguimos o contato e o pagamento foi feito, né? Uhum. Mas esse caso das pessoas que já haviam sido desligadas. Quem estava É, dentro do banco foi fácil, é só é bater mais um fácil. telefone. Ó, separa aí a Maria, a Benedita e a Joaquina que a gente ganhou um processo aqui. 5 minutos depois estavam aqui na sala Já esperando a estava gente falar, na porta do porque é sindicato. justo, porque é gostoso pegar um É. dinheirinho na mão, né? Opa! Eu Com nunca peguei certeza. de processo coletivo, rapaz, é um negócio que. Ah, mas daqui a pouco Nossa, vai, Júlio. Daqui a pouco vai. estou há 50 anos no banco, nunca saiu um processo do meu lado, não tem jeito. Vamos lá. Não é reclamação, isso é só uma verdade, mas vai. Quais mecanismos jurídicos existem para assegurar o cumprimento efetivo das decisões judiciais em ações coletivas? Eu estou fazendo a pergunta muito rápido, está indo bem assim, Não, Guilherme? fica Tá tranquilo. bem? Fica tranquilo, Então tá vamos bem, tá lá. ótimo. Então vamos. Então, Júlio, o sindicato tem vários mecanismos, tá, para conseguir cumprir as decisões que derivaram de uma ação judicial, tá? A principal questão aqui que a gente tem, a gente precisa falar dessa questão do assédio moral, tá? Porque, como eu disse, os bancários eles ficam com medo de procurar o sindicato para requerer o direito deles e tudo mais. Então, os mecanismos que o sindicato tem para conseguir o cumprimento o cumprimento de sentença diante dessa repressão patronal é a questão. São várias, na verdade, mas a primeira que a gente pode falar é por meio de processo judicial, tá? Então, por exemplo, a gente está percebendo que os bancários não estão aderindo àquela ação coletiva que já foi ganha por conta dessa repressão patronal. Então, eles estão com medo de serem demitidos, eles estão com medo de serem das promoções serem congeladas. O sindicato pode conseguir um arcabouço de provas, tá? E entrar com uma ação judicial provando que esses bancários eles estão sendo ameaçados, tá? Eles estão sendo impedidos de conseguirem o direito deles, né? De requererem o direito deles. O sindicato pode acionar até o Ministério Público do Trabalho por práticas antissindicais, tá? Dependendo da situação. Então, são várias ações que o sindicato pode tomar para que para que o bancário consiga a efetivação do direito dele por meio do cumprimento de sentença, tá? Mas é aquela questão que eu mencionei para você, Júlio, o sindicato tem que ter ciência de que isso está acontecendo em determinadas situações e para que o sindicato possa agir, tá? Esse é o ponto principal, eu acredito, que seja a comunicação, né, entre os beneficiários daqueles direitos que estão sendo impedidos, né, que estão sendo ameaçados, com o sindicato, para que o sindicato possa tomar essas atitudes. Mas os trabalhadores eles têm que entender que o sindicato tem meios para prevenir isso, tá? Eu me recordo aqui, vamos lá naquela conversa fora do ar, eu sempre lembro alguma coisa, né? Uhum. Nós ganhamos um processo uma vez contra o banco Nossa Caixa, aqui de... Bom, aí a cidade é melhor não falar nada, né? Ganhamos um processo. E aí, o advogado do sindicato foi lá e procurou meia dúzia de funcionários da agência dizendo, ó, nós ganhamos um processo coletivo aqui de tal assunto, assim, assim, assado, e eu vim aqui colher a assinatura de vocês no documento para poder pagar. Não, eu não vou assinar documento nenhum. Não, mas esse processo já está ganho. Tá? Não, imagina, vou dar minha assinatura para o sindicato. Não. Bom, o advogado
comunicou isso para o gerente do banco e disse o seguinte: olha, a ação está aqui para eu pagar. Se eu não puder pegar a tua assinatura para pagar, vocês vão ter que entrar judicialmente no setor competente para retirar o dinheiro que está lá no seu nome. Eu estou dizendo, já está no seu nome, é só assinar esse papel aqui e pegar o dinheiro. O gerente teimou e tudo mais. Eles tiveram que, individualmente, cada um da meia dúzia de funcionários, contratar um advogado para poder tirar o dinheiro que estava preso lá no setor competente, né? Sendo que o sindicato estava ali com o papel para pegar Era a assinatura, só assinar e depositar o dinheiro na conta. E aí ficou preso, judicialmente também, porque não deram o devido valor para o trabalho do sindicato, contrataram um advogado particular, né, vamos falar assim, e tiveram que pagar o honorário para o advogado, porque o advogado cobrou, né? Ele falou assim, ó, eu vou ter que ir lá, então tá aqui um certo percentual, tá? E tiveram que pagar, quando o sindicato estava só pedindo uma assinatura. Então, essa questão. É exatamente essa questão, Júlio. Eu tenho certeza que esses bancários eles foram coagidos por outros gerentes ou por outros funcionários falando, não, porque se você assinar esse documento, com certeza aqui no banco você não vai mais conseguir alguma promoção, você pode ser demitido, né? Tem, obviamente, tem essa parte, tem a parte também das fake news, né? Que a gente sabe muito bem como anda hoje em dia. Então, os bancários eles ficam com receio, exato. Por isso que é muito importante o trabalho de vocês aqui de comunicação para mostrar, né, para os bancários a realidade, né? E veja, era banco Nossa Caixa, quer dizer, era um banco estatal, né? Imagina o banco privado, o banco particular, que o cara está ali. Uma coisa que a gente sempre diz é: você fica 8 horas, talvez até mais, do seu dia dentro do banco, e durante essas 8 horas ou mais, você está vivendo aquela realidade do banco. Banco A, banco B, é tudo igual. Sim. Aí, aqueles caras do sindicato, né? Parafraseando o Cacete e Planeta, aqueles caras do sindicato passam lá e durante 5 minutos dão aquela revoada dentro do expediente, porque hoje tem meia dúzia de funcionários em cada banco e tal. Uhum. Você acha que com 5 minutos de presença nós vamos superar as 8 horas diárias que o banco tem de influência na cabeça do trabalhador? Não vai, né? Por mais que você esteja trazendo ali uma ótima notícia, ele não presta atenção. A não ser quando você pega o brinde do sindicato e fala assim, ó, mostrei a caneca errada, peraí, essa aqui, né? Você chega com o brinde lá e fala assim, ó, você ganhou. Ele fala, ganhei, você ganhou, pode levar para casa. A gente só precisa fazer uma foto sua que você está levando, né? Para não dizer amanhã ou depois que alguém não recebeu o brinde. Não recebeu. Sim. Mas se for falar de um assunto importantíssimo como esse que a gente discute aqui agora, entra por aqui e sai por aqui, ó. Entrou por um lado, saiu pelo outro. Infelizmente, as fake news ganham de goleada de nós, né? Porque é mais fácil acreditar numa mentira. Com certeza. De que forma a repressão patronal pode dificultar ou impedir o cumprimento de sentença em ação coletiva? Uhum. Essa é a questão que a gente está conversando mesmo, Júlio. A repressão patronal, ela age de diversas formas, né? Mas nessa questão das ações coletivas, do bancário conseguir se beneficiar do seu direito, é essa questão do assédio moral, né? Então, o bancário escutou falar que um amigo dele, um colega de trabalho dele, foi beneficiário de uma ação e foi demitido logo depois, ou ele nunca mais conseguiu ser promovido dentro do banco, e aí isso gera um medo, né, uma incerteza naquele bancário, que, obviamente, entre ele escolher ser beneficiário daquela ação ou continuar com uma carreira dentro do banco, ele vai, obviamente, escolher continuar com a carreira dele dentro do banco, mas ele tem que entender
que existem mecanismos e efetivos de que o sindicato pode lutar contra isso, tá? Tá, Guilherme, sem querer te cortar, deixa eu fazer uma observação aqui, que esse assédio, ele nunca vem por escrito, ele vai sair de boca a boca, né? E vai ser jogado na boca do parceirão do banco, sim, aquele que está querendo ganhar uma promoção de qualquer jeito, e esse cidadão vai fazer o serviço de jogar essa informação para os demais, sim, para instalar o medo, né? Esse é o assédio que o sindicato não está conseguindo controlar. Que é o velado, né? O velado, que ele vem da boca do igual, né? Sim. Que é aquele que está no mesmo nível do que ganhou o processo, nesse caso aqui, vamos falar, ele está de igual para igual, só que ele pega e conta a mentira que o banco quer que conte. E aí instala o medo, né? O pavor no meio dos colegas, que ele nunca mais vai ser promovido, coisa e tal. Nós chegamos num momento em que as demissões estão acontecendo até para quem performa, né? Por isso que eu repito aqui, as fake news, elas são muito maiores do que a verdade, porque o cidadão se sente ameaçado de não ser promovido, mas ele amanhã vai ser demitido porque alguém não gostou dele. Sim. Né? Hoje já não é mais a meritocracia, não, eu sou um cara pontual, eu chego na hora, eu bato meta, eu entrego, eu presto continência, eu faço tudo bonitinho, chega no final do expediente, olha, infelizmente você foi demitido porque você esqueceu de colocar uma assinatura no papel. Sim. Nós já ouvimos isso várias vezes aqui, então esse é o crucial da nossa categoria, né? Que a gente pode falar que é o pior dos assédios, aquele que vem em nível. O colega consegue persuadir o outro que ele está ameaçado e que ele não deve aceitar as orientações do sindicato. Isso é difícil. Do sindicato. É difícil. É a principal questão, Júlio. O assédio, ele vem tanto de forma horizontal quanto da vertical, a gente chama, né? O assédio horizontal é exatamente isso que você estava falando. É o assédio que vem de outros colegas que estão no mesmo nível, e é sempre nessa mesma linha, de que, olha, se eu fosse você, não faria isso, eu, se fosse você, não ia atrás dos seus direitos, porque isso vai te prejudicar dentro do banco. Então, essa repressão patronal, ela tá intrínseca, né? Ela já está na cultura ali do banco, isso passa de gerente para gerente, superior hierárquico para superior hierárquico, e acaba afetando aqueles que têm o direito já reconhecido por uma ação judicial coletiva. Mas é isso que eu quero que os bancários que estão acompanhando a gente aqui e que vão assistir essa entrevista no YouTube, é de que procure o sindicato tem mecanismos para combater isso, tá? É que o sindicato precisa ter ciência de que isso está acontecendo em casos específicos para que ele possa agir. Mas o sindicato tem sim mecanismos, como eu já falei aqui, existem vários mecanismos para coibir essas ações do banco, tá? Isso é muito importante. A gente vai lembrando as coisas aqui, né? E nós aceitamos as denúncias anônimas. Então, a pessoa coloca lá, olha, eu tive um problema aqui porque eu sou palmeirense e aí alguém veio e falou que eu sou um corintiano, e eu me sinto magoado. Aí eu pego e faço uma denúncia para o sindicato e digo assim, anônimo, né? Então, eu sou palmeirense, mas a pessoa me chamou de corintiano e tal. E aí a gente vai procurar essa informação, averiguar essa situação, e o denunciante lá dentro não percebeu que aquela provocação do palmeirense e corintiano foi feita só para ele. E o sindicato chega lá e fala assim, olha, houve uma denúncia aqui e tal, de que a pessoa se desgostou com o chamamento tal e coisa parecida, o agressor vai na hora, vai matar a charada. Mas peraí, eu chamei o Julião de corintiano, ele não gostou, foi o Júlio que... Aí o Júlio liga aqui no sindicato e fala, pô, vocês foram lá e falaram o meu nome.
O sindicato não falou o nome. Quando a denúncia ela é pontual, isso a gente precisa também colocar para o colega do banco. Quando a denúncia é pontual de algo que só aconteceu com você, se você fizer uma denúncia anônima e a gente for averiguar, vai chegar no ouvido do agressor o fato, porque nós temos que relatar o fato. Exato. Nós não podemos chegar lá e inventar uma mentira, né? Sim. Quando chegam, por isso que a gente diz, quando você percebe que a agressão é geral, tem 5, 7, 20 sofrendo com aquilo, faça os 5, 7, 20 fazerem a denúncia. Porque aí a gente tem um elencar, um leque de assuntos que a gente pode falar e que o agressor vai ficar meio assim, opa, esse aqui parece que foi aquele, parece que foi aquele, e ele fica numa situação complicada. Exato. Quando o assunto é pontual, fica difícil a gente depois negar que aquilo aconteceu com o Júlio, né? Uhum. E aí cai por terra a denúncia anônima. O anonimato, eu ia falar anonimato, cai por terra, porque você denunciou algo que aconteceu só com você. Uhum. E se você se sentiu ofendido e cutucou o sindicato, a gente vai lá atuar. O que nós não sabemos é o que vai acontecer depois se você for a vítima única. Por isso é importante prestar atenção quando você faz uma denúncia para ver se é o coletivo ou se você está sofrendo individual. Se estiver sofrendo individual, avisa. Olha, estou sendo vítima de perseguição. Porque aí o sindicato não vai chegar lá e vai direto no assunto. Vai atuar de outra forma. Vai começar a procurar entre os pares, né? Sim. Rapidão, os assuntos do Julião. O gerente era muito criticado e eu e o vice-presidente na época sentamos com o gerente para fazer um bate-papo com ele, enquanto 2, 3 do sindicato deram uma rodada na agência perguntando, como é que é a gestão? Como é que é? E ali dentro, entre aquela meia dúzia que foi conversado, o gestor realmente era assediador. Só bastou um balançar de cabeça lá no fundo para nós, né? Para a gente falar, olha, nós viemos aqui discutir com você problema de assédio moral. Você está assediando o seu quadro de funcionários. E a gente não quer aqui agora colocar para você as coisas que você fala, as coisas que você faz, as coisas que... O gerente ficou numa situação tão complicada porque ele viu que nós estávamos em 5, né? E que enquanto nós conversamos com ele, os demais deram uma andada lá dentro. Agora, ele não sabe com quem foi falado. Só que a verdade passou para o nosso ouvido. Olha, realmente ele faz isso. Foi a melhor atuação que nós fizemos aqui dentro do sindicato, porque esse gerente virou excelentíssima pessoa depois, até que se prove o contrário, mas ele mudou. Ele tinha na cabeça uma forma de atuação, uma forma agressiva de atuação, que depois da nossa conversa ele mudou consideravelmente. Então, não precisou um negócio pontual, precisou da palavra sigilo. Olha, eu não posso, estou reclamando, mas aqui todo mundo tem problema com ele. E o caso foi resolvido. Até hoje não ouvimos mais reclamação por parte daquele gestor. Quer falar alguma coisa sobre isso? Dê um exemplo. Sim. Júlio, é importante que os bancários, os trabalhadores, eles tenham ciência que o sindicato atua de forma diversa em determinados casos, tá? Então, como você disse, tem casos específicos que o sindicato vai atuar de uma forma e tem casos que o sindicato vai atuar de outra forma. Quando é uma repressão patronal coletiva, o sindicato tem uma forma de atuação. E aí são várias questões. Por exemplo, quando uma repressão patronal para que os bancários não tenham, para que os bancários sejam impedidos, né, e de requerer o seu direito de uma ação judicial já transitada em julgado, o sindicato vai atuar de uma forma, como eu falei, por exemplo, existem vários mecanismos. Então, o sindicato vai acionar o Ministério Público do Trabalho por práticas antissindicais do banco, ou o sindicato vai juntar um arcabouço de provas
para entrar com uma ação judicial específica para aquele caso de que os bancários estão sendo impedidos de requererem o seu direito. Mas tem outros casos de assédio moral. Então, um assédio moral um assédio moral como eu posso falar? Um assédio moral de que o patrão, né, o gerente da agência está perseguindo uma pessoa, por exemplo, uma pessoa específica, uma pessoa individual. O sindicato vai atuar de uma outra forma, como você disse. Nessa situação, o sindicato não vai poder chegar na agência e falar, aconteceu isso com esse gerente aqui, ele está assediando as pessoas, porque daí o gerente vai saber, não, mas eu fiz isso com certa pessoa, né? Então, ele vai saber exatamente quem é aquela pessoa. Exato. E aí o sindicato vai moldar a sua atuação através desse caso em específico, tá? Então, por isso que a comunicação com o sindicato é muito importante. Então, a pessoa relatar exatamente o que está acontecendo. Então, olha, esse aqui, ele está me perseguindo dessa forma. Então, ele não está me chamando para as reuniões. Nos feedbacks, ele tá mentindo nos feedbacks. A gente sabe que isso acontece muito, né? Mentiras no feedback. Então, aí o sindicato vai moldar uma atuação específica para atuar naquele caso de uma forma que aquele bancário, aquele trabalhador não vai ser prejudicado, tá? Eu sei que o receio dos bancários é serem prejudicados dentro da agência, mas os sindicatos têm ferramentas jurídicas, a gente tem uma equipe jurídica, o sindicato tem uma equipe jurídica para atuar em casos diferentes, né? O advogado sempre fala que um caso nunca é igual ao outro, né? E isso é a realidade, isso realmente acontece, nenhum caso é igual ao outro, porque cada caso demanda uma atuação específica, tá? Por isso que os processos também são muito complexos, porque cada caso é um caso. Sim. Guilherme, como eu falei no começo para você, eu sou um grande mentiroso, nós já estamos com 42 minutos e nós não terminamos aqui ainda. Eu quero te fazer mais uma pergunta, mas eu quero expor uma situação rápida aqui, que é importante que o colega lá de casa sinta também. O Julião recebeu uma denúncia, recebeu 2, recebeu 3, recebeu 5, recebeu meia dúzia, de uma gestora de um banco grande aqui de Sorocaba que estava pegando no pé geral, estava maluca, querendo crescer, ser mais do que o rei, né? Sim. E a gente fez uma denúncia formal sobre a atuação dela, porque ela era uma pessoa que não se dava ao luxo de conversar com o sindicato. Muito bem, feita essa denúncia colocada para o banco por qualquer motivo, tirou ela daqui da regional nossa e levou para uma outra regional, Campinas. Em Campinas, ela procurou o sindicato, abriu uma denúncia de assédio moral contra o Júlio, porque o Júlio estava pegando no pé dela e ela era inocente. Os fatos que o Júlio apresentou, relatado pelos colegas do banco, que ela prejudicou, né, chegou onde deveria chegar, no banco, no RH do banco. O RH, de posse daquelas reclamações todas, fez a sua averiguação, fez aquilo que devia fazer, e a funcionária lá em Campinas tirou uma licença médica porque o Júlio prejudicou a vida dela. O banco aguardou ela voltar da licença médica, deu estabilidade para ela trabalhando numa determinada agência lá tal, o banco, vencida a estabilidade, deu o bilhetinho azul para ela e demitiu por coisas que ela praticou contra os funcionários de Sorocaba. Você precisa ver a alegria do pessoal aqui quando soube do desligamento dela. Né? Mas veja o colega, o bancário que está acompanhando o programa, que o fato de eu ter levado adiante as denúncias que vocês fizeram para o sindicato, fez ela abrir uma denúncia contra o Júlio lá num outro sindicato. Sindicato contra o presidente de outro sindicato. Veja a loucura, né?
para dizer que ela era a vítima da história. Então, as coisas acontecem, vamos falar da fake news de novo, porque estavam até acreditando na coitadinha quando ela relatou lá, mas não viram as coisas que ela provocou aqui, né? Então, eu acabei sendo vítima aqui de uma pessoa de má índole que prejudicava a torto e direito, né? E ainda foi tentar se defender, dizer que o sindicato pegava no pé. Guilherme, eu vou fazer uma última pergunta para eu não tomar muito o seu tempo aqui, porque os seus afazeres aí são, né? Um atrás do outro, o telefone tocando e olha lá. Quais são os desafios práticos enfrentados pelos sindicatos e trabalhadores para garantir a efetividade da sentença coletiva contra a repressão patronal? Uhum. Então, a principal dificuldade, Júlio, é essa questão, são várias dificuldades, né? Mas eu acredito que a principal dificuldade que a gente tem hoje é a questão de provas, tá? E a comunicação também, porque assim, é diferente o sindicato ter ciência que essa repressão patronal acontece e de forma geral, e a repressão que acontece em casos específicos, tá? O sindicato consegue atuar nesses casos específicos. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim, tranquilo. Tá, é que meu fone deu uma falhadinha aqui, eu pensei que tinha desconectado. Estou te ouvindo bem aqui. Então, retomando, o sindicato consegue atuar nessas repressões que acontecem de forma pontual. Então, por exemplo, uma ação coletiva, o sindicato ganhou uma ação coletiva e, em relação àquela ação coletiva, os bancários eles estão sendo pressionados a não requererem o seu direito. O sindicato consegue atuar dessa forma, tá? Então, a principal dificuldade aqui nessas questões é a comunicação. Então, o sindicato tem ciência que a repressão está acontecendo em determinado caso, naquele caso concreto, e também o arcabouço de provas, tá? Porque, por exemplo, um dos mecanismos para o sindicato combater essa repressão é uma ação judicial, outra ação judicial coletiva, debatendo essa questão da repressão patronal. O juiz, quando ele vai analisar essa questão, ele precisa de provas, né? A gente precisa conseguir mostrar para o juiz de que aquilo está acontecendo. Então, é importante que os bancários relatem isso para o sindicato para que a gente consiga montar um arcabouço de provas para ingressar e combater essa repressão patronal. Uma outra forma também, como eu disse, é a questão de acionar um Ministério Público do Trabalho para que talvez ele instaure um inquérito civil e investigue essa questão de ações antissindicais, né? Mas também a gente precisa de provas, né, para mostrar para o Ministério Público do Trabalho o que está acontecendo. Então, eu acredito que a principal questão hoje, Júlio, a dificuldade do sindicato em relação a essa repressão patronal específica de pôr medo no bancário, etc., é a questão da comunicação e de provas, tá? Mas, como eu disse, o sindicato tem diversas ferramentas para conseguir identificar isso. É isso que a gente já falou, né, do canal de atendimento aos bancários, né, de denúncia. Isso pode ser feito de forma anônima, como a gente já disse. O bancário, o sindicato sempre tem um representante nas agências, indo lá, tudo, verificando essas questões. Os bancários também têm contato dos dirigentes, então pode pegar o telefone e relatar isso para os dirigentes, para que os dirigentes passem aqui para o setor jurídico e a gente monte uma estratégia para combater isso, tá? Então, acredito que são essas questões. Júlio, tinha alguma outra pergunta? Não. Eu só vou... É isso. Eu só vou fazer um complemento aí ao que você acabou de falar, que foi o que eu falei um pouquinho antes. Eles não mandam nada por escrito, eles fazem um igual chamar a tua atenção para que aquilo ali está errado, coisa parecida, porque se eles entregarem por escrito para você, olha, você vai ter que, juridicamente, é muito fácil de provar que você estava sendo assediado, que você estava sendo pressionado, que você tinha ali uma forma de cobrança que não era uma cobrança sadia, né? Então, eles não colocam nada por escrito. Por isso que a gente diz
que a prova documental ela é incontestável. Incontestável. Você tem um bilhete lá que foi mandado para você, num documento que estava lá o seu nome. Olha, você não bateu a meta hoje, você vai ser demitido amanhã. Tem 20 lá fora querendo sua vaga, tal, tal. E se o cara botar a assinatura dele embaixo ainda, ele lacrou o caixão. Ele pregou a tampa do caixão e você vai mostrar lá e o juiz vai dizer, não, isso aqui realmente é assédio moral. O problema é que puxa, usar uma palavra forte, né? É que a covardia de determinadas gestões faz com que outros usem do poder que não tem para persuadir você a cometer o erro, a continuar no erro. Estou errado, Guilherme? Não, é exatamente isso. Essa questão, Júlio, é uma questão clara. Dificilmente um assédio moral ele vai vir dessa forma, tá? Vai vir escancarado, assim, né? Como a gente diz. Então, alguém mandou uma mensagem no WhatsApp falando tudo isso, repreendendo a pessoa de ingressar com uma ação judicial, é sempre velado. Então, no cara a cara, né? Então, a pessoa fala isso na frente da pessoa e a pessoa também não tem como relatar, ou também veio através de outra pessoa. Então, o meu colega disse que ele entrou com uma ação judicial e nunca mais conseguiu ser promovido no banco, né? Essa também é uma dificuldade, tá? Como eu disse, a questão de provas, mas existem ferramentas jurídicas para que a gente consiga, por mais que não tenha uma prova em específico, uma prova um papel, né, falando, não, aconteceu assédio moral, o sindicato tem outras ferramentas, né, ferramentas jurídicas para conseguir comprovar isso, tá, por meio de prova testemunhal e tudo mais, e isso acontece em diversos processos, tá, Júlio? Dificilmente a gente vai encontrar um assédio moral de que tem uma prova robusta, uma prova documental robusta de que realmente aquilo aconteceu, tá? A gente sempre tem que usar das ferramentas jurídicas, do arcabouço jurídico, do arcabouço documental, prova oral, etc., para conseguir comprovar a questão do assédio, tá? Tem uma outra questão também, acho que uma dificuldade grande que o sindicato tem, e está ligado a essas questões, né, a questão da efetivação do cumprimento de sentença, fazer com que os bancários se sintam seguros de ingressar com essa execução, tá? Com essas execuções coletivas, essas execuções individuais e tudo mais, porque muitas vezes o bancário entende que ele assinando um documento ou ele ingressando com essa ação, o nome dele vai constar, né, no processo, e isso vai impedir que ele seja promovido e tudo mais. Mas, como eu disse, existem ferramentas, né, como a substituição processual do sindicato, para que o nome dele não apareça no processo, e acredito que dessa forma o bancário se sinta mais seguro de procurar o sindicato e requerer os seus direitos. Um tempo atrás, no tempo em que o Julião era ativo dentro do banco, a gente chamava isso de lista negra, né? Que dentro do Bradesco, onde eu trabalhei, o pior culpado de tudo isso eram justamente alguns colegas que almejavam promoção, então eles tentavam entregar os colegas para que eles ficassem numa condição boa. Essa lista negra chegava ao ponto de o cidadão que saía do banco A e procurava emprego no banco B, alguém do B ligava no A, e essa pessoa do banco A dizia, não era boa gente esse cara, não, olha, você tem que tomar cuidado, porque ele procura o sindicato, ainda usava o sindicato contra o ex-colega de trabalho. Uhum. Né? Não era falado do potencial, da carteira de clientes, da forma de atendimento, não. Jogava o sindicato contra ele, né? O demitido. E aí, dependendo da cabeça do banco B, alguém podia falar, não, eles já me alertaram que esse aqui procura o sindicato, então é a mesma coisa que você ser roubado e procurar a polícia. Se você procurar a polícia, você está errado. Você tem que continuar roubado e ficar quieto na sua e deixar o bandido em paz, né? Uhum. Então, a gente
já viveu e reviveu vários assuntos aqui que deixa a gente muito chateado quando o colega fala que não usa o sindicato, né? A gente está ali dando todas as ferramentas na mão e ele ainda diz que ele não precisa, que ele não usa, que não isso, que não aquilo. E no final da história, ainda quando você vai prestar um serviço para ele, ele diz, olha, eu saí do banco, eu não procurei o sindicato porque eu não sou mais bancário, né? Então, mostra que é leigo total, não conhece, não sabe dos direitos e ainda acaba culpando o sindicato. Guilherme, 55 minutos de programa, homem do céu. Agora você fique à vontade para fazer um fechamento, falar algo aí a seu respeito. Eu não perguntei, por exemplo, quanto tempo você tem de formação, quanto tempo você está trabalhando, então fique à vontade para poder falar um pouquinho a seu respeito, se você quiser. Então, como o Júlio já disse, eu sou advogado aqui, tá? Da LBS, Advogadas e Advogados. Eu atuo principalmente na área de execuções coletivas, tá? Que são esses casos em que o sindicato já ganhou a ação e a gente vai executar, né, o valor. Então, a gente vai calcular certinho o valor de cada bancário. Então, eu atuo especificamente nessa área e eu sei como funciona, eu sei dessa questão da repressão patronal, porque eu lido com isso todo dia, né, de relatos de bancários e tudo mais, por isso que eu achei importante a gente trazer esse tema aqui para alertar os bancários de que isso acontece realmente, mas que existem ferramentas jurídicas de combate a isso, que é muito importante a comunicação com o sindicato para que o sindicato consiga atuar nessas questões, tá? Eu acho que é isso. Eu tenho, falando um pouco mais da minha formação, eu já estou aqui no escritório há 4 anos, comecei como estagiário, passei para assistente jurídico e hoje sou advogado, me formei em 2022, então tenho 2 anos e meio de atuação, mas acho que é basicamente isso, Júlio. Guilherme, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Tentei levar a conversa aqui de uma forma tranquila, como eu te falei, porque aqui a gente não está para dificultar a vida de ninguém. Exato. E pedir para você não usar o juridiquês para não confundir a nossa cabeça aqui, né? Sim. Mas eu acho que a tua forma de fala foi bem tranquila, a gente conseguiu entender perfeitamente o recado que você mandou. A gente quer deixar o espaço aberto aqui, fazer um agradecimento à doutora Gabriela, que ela trouxe para a gente aqui diversos profissionais desse escritório que tem trabalhado para um monte de sindicatos, trazendo vocês, profissionais em determinadas áreas, para poder falar com muita tranquilidade e levar um serviço de excelência para o trabalhador, seja ele ainda empregado ou, por qualquer motivo, desligado, mas a gente sempre acredita que o bom profissional ele acaba voltando para uma outra casa bancária, né? Uhum. Então, o bichinho do Ram me pegou aqui, ó. Quero deixar esse espaço aberto para você, quando tiver novos assuntos pertinentes à categoria ou não, que você faça uso desse veículo aqui, que também ajuda bastante a gente. Claro. Isso aqui foi para finalizar o programa, uma engasgada federal. De tanto que a gente falou, né? De tanto que a gente falou, a garganta pede socorro. Não, mas é você que falou mais. Então, eu quero agradecer sua participação, né? Nesse programa que está indo ao ar agora, 11/8, das 19 às 20 horas. Vai dar 1 hora do programa. Então, agradecendo muito a sua atenção, Guilherme, a participação dos colegas que acompanham o nosso programa. Deixar um beijo para a Alicinha, para não ficar falando muito aqui. Um abraço, um grande abraço a todos. Obrigado, Guilherme. Até semana que vem, 19 horas, programa Fala Ban. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.